A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Igreja do Senhor Jesus. Nós vamos aqui dar continuidade à parábola do semeador e nós vamos fazer uma leitura inicial para que nós possamos então dar seguimento ao ensinamento da palavra de Deus, onde nós estamos aprendendo sobre esta parábola. Mateus capítulo 13, versículo de número 4, diz assim: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Versículo 5. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Verso 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Verso 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Verso 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre, meus amados irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de solo, diferente tipo de solo infrutífero, e também vamos falar do solo frutífero. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o solo fértil que a semente caiu, que nós já recapitulando os ensinamentos anteriores, nós vimos que o semeador é Jesus, e por extensão, cada um de nós, como servo do Senhor Jesus, também somos um semeador. Aprendemos que a semente é a palavra de Deus, e nós precisamos tê-la, portá-la dentro de nós, para que então as pessoas, que são os solos, que nós vamos trabalhar agora, possam então ouvir da nossa boca a semente da palavra. E hoje então vamos falar um pouco sobre os solos. Nós temos aqui pelo menos 4 tipos de solo. Louvado seja Deus. Nós temos o primeiro solo, que é o solo duro, Nós vemos aqui um solo duro. Nós vemos aqui um tipo de solo raso. E também nós vamos falar um pouquinho sobre o solo ocupado. E por fim, concluiremos falando sobre o solo bom, solo fértil, onde a semente pode germinar e produzir 100 a 60 e a 30. Vamos começar falando um pouquinho sobre o primeiro tipo de solo, que é o solo duro. Louvado seja Deus. Ele está registrado no versículo de número 4, que diz assim: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Bom, primeiro eu preciso falar para meus irmãos que essa dureza do coração dos homens, ela vem através da ignorância daquilo que nós já aprendemos lá atrás. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe respondesse a luz do Evangelho. Aleluia. Então, com isso, com essa incredulidade, essa falta de fé, cria-se dureza. Por que cria-se dureza? Porque uma vez você vivendo na ignorância, você fatalmente vai viver uma vida de pecado. E uma vida de pecado, uma vez vivendo uma vida de pecaminosidade, você acaba endurecendo o teu coração. Hebreus capítulo 3, me acompanhe sempre nas leituras, tá? Para nós ir aprendendo a palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 3 e o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje. Glória a Deus. Para que nenhum de vós, repito, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o pecado lhe traz essa dureza de coração, essa obstinação, para que ouvindo a palavra não possa gerar dentro do nosso coração o impacto que ela precisa gerar, que é a regeneração, que é o nascer de novo. Então nós vemos com isso que a dureza, o solo duro, glória a Deus, são os ouvintes que ouvem a palavra de Deus, mas, glória a Deus, a dureza do pecado não permite que eles, ouvindo, entendam a mensagem do Evangelho. Então esse é o solo duro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esse solo duro, são exatamente isso. São essas pessoas que, uma vez recebendo a palavra, têm um coração compactado, obstinado, duro, E isso impede que a semente ela possa então germinar.
porque o solo é muito duro. Então não tem como a semente lançar raiz num solo duro e germinar. Então o que a semente faz? A semente não penetra, louvado seja Deus pelas suas raízes, e ela fica exposta. E ficando exposta, acontece duas coisas dentro do solo duro. Glória a Deus. A primeira coisa que acontece é que essa semente vai ser pisada pelos homens. A segunda coisa que acontece é que essa semente, nesse solo exposto, nesse solo que é duro, que fica exposto, as aves comem. Então nós vemos aqui duas coisas que acontecem com quem, glória a Deus, vive na dureza de coração. Primeiro, ela é pisada pelos homens. Ou seja, a pessoa recebe a palavra no coração, mas o coração ainda está duro, louvado seja Deus, logo faz com que os homens possam desprezar esta palavra. Pisar tem um sentido de desprezar, ignorar, rejeitar. Então essa é a primeira coisa que acontece. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 8 e o versículo 5, o vídeo vai ficar um pouco longo, porque nós vamos tentar falar de todos os solos, tá, meus amados? Para a gente concluir a doutrina em nome de Jesus Cristo hoje. Então vamos para Lucas capítulo 8, verso 5, me acompanhe sempre na leitura da palavra de Deus, faça a leitura, examine e também se preocupe em meditar no que você está lendo. Glória a Deus. 8, capítulo de número 11. Diz assim, versículo 5, diz assim, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. Então ela foi pisada, significa que o homem que recebe esta palavra, ele vai rejeitar, ele vai ignorar, a dureza do coração dele é tanta que a palavra não penetra. Então ela fica na superfície. E uma vez ficando na superfície, a primeira coisa que faz é que os homens vão desprezá-la, desdenhá-la e não vão aceitar. A segunda coisa que acontece, isso aqui é mais difícil ainda, porque as aves do céu vêm e comem. E Jesus nos ensinou, lembrem-se que eu expliquei, que a parábola que nós estamos aprendendo não vamos aqui inventar uma explicação. Jesus já explicou o que está acontecendo aqui, que nós vamos aplicar para a nossa vida. Então o que acontece? Jesus nos ensinou que as aves do céu são os demônios. É o diabo. O diabo vem e rouba essa palavra, come. Aleluia. Então, a palavra é semeada no coração de quem tem um coração obstinado e duro, e o diabo vai lá e saca. Ele não vai se lembrar mais do que falaram para ele, né? Ele vai se esquecer completamente. Aquilo nunca vai arder na consciência dele, porque o diabo vai pegar e vai comer essa semente, não vai permitir que ela venha falar a consciência desse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui essas duas coisas dentro do coração duro, né? Uma é que os homens vão desprezar, vão pisar. A outra é que o próprio diabo ele vai roubar do coração. Irmãos, isso não é bom. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Diz a Bíblia que os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra para que não salve crendo. Você percebeu que Jesus está falando aqui em Lucas 8:12? É a explicação da parábola. Quer dizer, a palavra cai no coração duro, né? O homem, por ter o coração duro, a semente fica exposta, e o diabo vai lá e tira para que ele não creia. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Segundo, né? Uma observação nesse ponto. Muitos não aceitam a palavra. E nós temos que ter esse entendimento, tá? Porque a Bíblia disse hoje, né, ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Então, nós que somos semeadores, nós vamos nos deparar com esse tipo de solo. E eles não vão querer ouvir, ainda que a gente se esforce para pregar. E aí você não tem que desanimar, nem eu, nós temos que continuar pregando, porque é um tipo de solo duro, incrédulo, que não ouve, que rebate sempre, que rejeita, que pisa, e o diabo vai lá e rouba, né? E a gente tem que continuar na nossa caminhada, pregando, que a gente vai encontrar solos que vão ouvir a palavra e vão aceitar, e Deus vai abençoar. Então, esse tipo de solo, muitas pessoas não vão aceitar a palavra de Deus. Glória a Jesus. A fé não é de todos, por causa da dureza do coração, disse o apóstolo Paulo, que a fé não é de todos. Segundo, solo raso. Solo raso nos fala de um solo que não tem profundidade. Geralmente, na agricultura de Israel, o terreno de Israel, ele era muito pedregoso. Então, para se plantar, se lançava uma camada de terra fértil para poder se obter algum tipo de resultado na agricultura.
Mas abaixo dessa camada fina e pequena havia um rochedo por debaixo. Amém? Amém, igreja? Havia um rochedo. Então, esse é o tipo de solo raso. Ele não tem profundidade. Mateus, capítulo de número 13, me acompanhe na leitura. Mateus 13, glória a Jesus. E nós vamos ler os versículos de número, aleluia, 13 de Mateus. Vamos ler o 5 e o 6, o 20 e o 21, que é a explicação. 5 e 6. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, ou seja, era raso, não tinha profundidade. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Verso 6, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Louvado seja o Senhor Jesus. Deixa eu ler o 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, aleluia, e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Veja bem, meus amados, o solo raso é o solo que não tem profundidade com Deus. Não tem. É um solo que é de pouquíssima duração. Glória a Deus. Ele recebe a palavra e você percebe que ele fica logo muito alegre. A palavra tocou no coração. Às vezes até chora. Aleluia. Aceita Jesus. Sim, aceita Jesus. Mas é só aquele primeiro momento. Porque, na verdade, o coração dele tem só uma camada espessa e fina. Uma camada fina, de terra fértil. Porque o que está embaixo é rocha. E aí, então, não tem como essa semente germinar. Mas duas coisas Jesus nos ensina aqui nesse solo raso, nesse solo sem profundidade. Primeiro, é que tem rocha. Solo com pouca profundidade tem rocha, tem pedra, tem pedregais. A raiz vai e não consegue aprofundar. Aleluia. E não consegue, irmãos. É só dura um tempo, é momentâneo. Não tem profundidade com Deus. Então, aqui a gente percebe que tem muitos corações assim. Primeiro é a rocha, que impede o crescimento, que impede o desenvolvimento, que impede a pessoa crescer, aleluia, diante de Deus. Louvado seja. Essa rocha aqui é a rocha do endurecimento. Tá? Isso aqui o significado é que a pessoa tem um coração duro. Não é que nem o que rejeita, que já logo rejeita de primeira, já manda logo embora, não quer saber, não quer ouvir, e aí então pisa. Não, esse aqui não pisa, mas a rocha está lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não permite que ele tenha uma vida de profundidade com Deus. Ele leva uma vida superficial com Deus. É aquele crente que não tem compromisso. É aquela pessoa que se converte, mas nunca se chega a Deus, não congrega. Entendeu? Não tem compromisso. Louvado seja. Leva a vida achando que está bem. Não está. Louvado seja o nome do Senhor. Porque vive uma vida na superficialidade. Isso é muito perigoso. Isso é muito ruim. Porque a pessoa não consegue dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Ela para no tempo. Ela fica estagnada. Ela não avança. Não há progresso. Por quê? Por causa da rocha. E a segunda coisa que acontece no solo raso, se a rocha impede o crescimento, o sol queima. O sol causticante destrói, acaba. Mas o que é isso aqui? O que é o calor do sol? Aleluia. Jesus ensinou que o calor do sol são as perseguições. Por causa do evangelho, por causa da palavra. Engana-se quem entra na igreja e pensa, é um mar de rosa. Você está enganado. Tem perseguição, tem luta. Oh, aleluia. É guerra, é batalha. Mas nós temos que entender uma coisa. Para nós vencermos, nós temos que nos apegar a Cristo. Nós temos que nos aprofundar na palavra. Aleluia. Nós temos que ir para a oração, igreja. Nós temos que jejuar também, consagrar nossa vida, botar nossa vida no altar. Nós temos que nos esforçar para congregar, para estar juntos. Nós temos que entender que a Bíblia diz que quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Ou seja, nós precisamos estar junto um do outro. A Bíblia diz que o tição,
né, enquanto eles estão juntos, perto um do outro, pega fogo. Mas se tirar o tição do meio do fogo, ele apaga. A tendência é apagar. Aleluia. Então nós temos que entender uma coisa. Precisamos ouvir a palavra, receber a mensagem da cruz, mas precisamos nos aprofundar. Precisamos ter compromisso com Deus. Nós precisamos, amados, amar a palavra. Louvado seja Deus, para que a palavra, como o martelo que esmiuça a penha, possa quebrar o rochedo que muitas das vezes está no nosso coração. É apenas uma capa, é apenas uma camada de terra que a semente bateu ali e germinou logo. Mas ela não vai muito adiante. Por quê? Por causa da rocha. Mas quando, amados, nós nos aprofundamos com Deus, deixamos Deus nos quebrar, deixamos Deus trabalhar, deixamos Deus moldar o vaso, né? O sentido aqui de quebrar é moldar vaso. Então, quando nós deixamos Deus fazer a sua obra na nossa vida, querido, nós começamos a crescer, a enraizar, a aprofundar. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ir para a oração, igreja. Nós precisamos estar juntos na oração. Nós precisamos, amados, em nome de Jesus, igreja do Senhor, nós precisamos dar as mãos à oração. Nós precisamos também congregar na presença de Deus. Aleluia, para nós sentirmos a graça e o poder de Deus nas nossas vidas, dentro da nossa congregação. Para que nós venhamos amar a igreja, para que nós venhamos amar a palavra e para que nós venhamos amar os nossos irmãos. Por isso que é necessário essas coisas que eu estou falando para você amar a Deus, amar a igreja do Senhor, amar os seus irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Então nós vemos aqui que este solo, o solo raso, representa pessoas que ouvem a palavra, recebem com grande alegria, porém, quando surgem as dificuldades que vêm, ela não tem base, ela não tem profundidade. Quando surgem as tribulações, né, ou perseguições por causa do Evangelho, elas imediatamente tropeçam, desistem, não querem mais servir a Deus, né, saem da igreja, não querem mais saber de igreja, viram desigrejados. Então é uma situação complicadíssima. Mas eu quero pedir à igreja do meu Senhor que você se esforce. Aleluia, se esforce. Todo dia, todo santo dia a gente tem que fazer força. A Bíblia diz que o reino dos céus, né, você entra fazendo muita força. Vai ter hora que você não está com vontade de ler, vai ter hora que você não vai estar com vontade de orar, vai ter hora que você não vai estar com vontade de ir para a igreja. Mas quem disse que nós temos que seguir aquilo que a gente seguir a nossa vontade? A nossa vontade já não podemos mais fazer. Agora nós fazemos a vontade do nosso Senhor. Então a gente tem que ter força. A gente tem que se esforçar, a gente tem que colocar, né, no nosso coração que nós precisamos nos aprofundar em Deus, nos aprofundar na sua palavra. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós precisamos, amado, se alimentar, tá? Nós precisamos nos robustecer em Cristo Jesus. Muitos, né, esse solo nos ensina que muitos, mesmo recebendo a palavra de Deus, não tem compromisso com Ele, não se aprofundam em Cristo. Aleluia. Mas eu quero pedir que você, em nome de Jesus, se aprofunde em Deus. Tenha compromisso com o Evangelho. Aleluia. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro, solo. O solo ocupado. Meu Deus. Solo ocupado. Vamos ler a Bíblia. Mateus 13, 7 e 22. O versículo 7 diz assim: E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. No versículo 22, que é a interpretação que Jesus deu. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha, preste atenção. Aqui nós vemos um solo ocupado. Muito ocupado. O que acontece com o solo ocupado? Você percebeu na leitura que eu fiz? Quando a semente da palavra caiu nesse solo, ela já estava ocupada. Porque a Bíblia diz que a semente caiu entre os espinhos. Ou seja, quando a semente cai, já tem espinho. Esse solo está cheio de mato. Esse solo está cheio de erva danina. E são essas ervas daninhas, como os espinhos, que vão crescendo, porque eles já estão lá, então eles vão crescendo na frente.
O solo é bom. Também a palavra vai germinar e vai crescer, vai vir. Mas enquanto a palavra está vindo, os espinhos já estão sufocando. Os espinhos já estão mais robustos e eles vão tomando espaço. Os espinhos vão tomando espaço nesse coração. Os espinhos vão ocupando. Os espinhos vão se assentando. E sabe qual é a conclusão disso? É que a semente não consegue produzir, não consegue frutificar. Por quê? Porque os espinhos vão sugando toda a vitalidade desse solo. É isso que acontece quando o nosso coração, quando ouve a palavra de Deus, está cheio de prioridades. É aqui que entra o que Jesus falou em Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É aqui que Jesus está mostrando para nós que o reino de Deus, a igreja, a obra de Deus, a obra que Deus tem na nossa vida, nós temos que priorizar o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa vida espiritual. Nós temos que priorizar a igreja do Senhor. Priorize isso na sua vida, louvado seja Deus, porque se você não priorizar os cuidados desta vida, né? Aqui nós vemos aqui que o texto, ele fala, louvado seja Deus, não da riqueza em si, que riqueza em si nunca foi problema. Deus tem prosperidade, Deus tem riqueza para nos dar. Mas o problema aqui não é a riqueza, aqui é a sedução. É a sedução, aleluia, na vida de muitos crentes que correm. Eles estão seduzidos pela riqueza, então eles correm. Não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para orar. Não, o negócio dele. É isso o problema, não é a riqueza. Aleluia. Porque Deus tem riqueza para nós, Deus tem prosperidade para nos dar. Mas o que Deus não se agrada é essa corrida desenfreada, aleluia, e abandona as coisas de Deus. Trabalhe. Deus não está te proibindo de trabalhar. Faça o que você tiver de fazer para procurar recurso para a tua família. Não tem problema, Deus não está dizendo que vai fazer isso. Mas você não pode abandonar as coisas de Deus. Você não pode, aleluia, priorizar essas coisas efêmeras e passageiras e transitórias, aleluia, para deixar de lado as coisas do nosso Jesus. Não. A sua vida espiritual é importante. A sua vida ministerial é importante. Aleluia, a sua convivência com seus irmãos na igreja é de fundamental importância. O seu relacionamento com Jesus é muito importante. Querido, em nome de Jesus, não deixe os espinhos dos cuidados desta vida, da sedução, da riqueza, como explicou Jesus, sufocarem. Quantas gentes estão sufocadas? Elas não conseguem desenvolver. Por que não conseguem desenvolver, pastor? Porque elas estão sufocadas. É tanta preocupação, é isso, é porque eu tenho que arrumar isso, é porque eu tenho que conseguir aquilo. Não, amanhã não dá, eu queria ir para a consagração, mas eu tenho que correr atrás daquilo. Você está sufocado. Oricalabaxá, você está sufocado, amado. Coloque nas mãos de Deus. Priorize a tua vida espiritual. Aleluia. Priorize a sua vida espiritual. Glória a Deus, porque senão, se você não priorizar, o mato, o espinho vai tomar conta do teu coração. E você não vai ter tempo mais para servir a Deus. Você não vai ter tempo mais de ter um momento a sós com Cristo. Você não vai ter tempo mais para estar com os teus irmãos na igreja. Você não vai mais ter tempo para fazer a obra de Deus. Aleluia, você pode se perder na caminhada, porque a semente não vai produzir fruto nenhum. Ela vai ficar sufocada, ela vai minguar na tua vida, porque o que está forte em você é exatamente esse espinho. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Querido, se esforce, se dedique, se coloque na presença de Deus. O que é que nós aprendemos aqui nesse solo? Muitos não priorizam o reino de Deus. O que você está priorizando na sua vida? O que você está priorizando? Me diga, o que você está priorizando? Aleluia. Priorize o reino de Deus, as outras coisas elas vão. Essas coisas dos cuidados da vida, isso tudo Deus vai acrescentar. Ele vai. Confia no Senhor, creia, Ele vai. Aleluia. Confie. Porque a Bíblia diz que se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus, aleluia, e atentares, obedecendo, bendito serás no campo, bendito serás na cidade.
Então, meu querido, se esforce. Por fim, vamos concluir, vamos para a conclusão. Glória a Deus, com um solo de boa qualidade, com um solo em que a Bíblia fala que é um solo bom, é um solo bom. Versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo de número 22, 23. O versículo 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Eu quero fazer questão de ler Lucas 8,15. Escute bem o que está escrito em Lucas 8,15. Aleluia. 8, versículo 15. Diz assim: o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, e a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aqui esse solo bom, solo fértil, aleluia, quando recebe a semente, dá fruto a 100, 60 e 30. Por que essa diferença, pastor? Porque depende da nossa consagração a Deus. Depende da nossa dedicação a Deus. Quanto mais tu te dedicar, quanto mais tu te consagrar ao Senhor, mais fruto você vai dar. Aleluia. Quanto menos você se consagrar, menos você se dedicar, menos fruto você vai dar. Mas se você se colocar na presença de Deus, você vai dar muitos frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o coração tem que ser honesto, sincero, verdadeiro. Honestidade é tudo isso. Você tem que ser honesto. Seja honesta com você mesma. Seja honesto com você mesmo. Como é que está a sua vida? Como é que você está na presença de Deus? Na lição passada eu pedi para que você colocasse para mim se você está lendo a Bíblia todo dia. Você está lendo a Bíblia todo dia? A palavra ainda não se apartou da tua boca, está na tua boca todo dia. Você está meditando na palavra de Deus todo dia? Você está guardando a palavra de Deus todo dia, querido? Seja honesto. Seja honesto com as tuas fraquezas. Aleluia, diante de Deus. Chegue para ele e disse: Deus, eu estou me sentindo assim, 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 Senhor. Seja honesto. Porque um coração honesto e bom, você vai produzir. Lembre-se que as nossas fraquezas são o palco do poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa vida. Aleluia. Confesse, converse com Deus. Peça para Deus te levantar hoje. Peça para Deus te fortalecer hoje. Peça para que a palavra de Deus novamente arda no teu coração hoje. Você é um solo fértil e você vai produzir para a glória de Deus. Aleluia! Produza. O solo bom, meus amados, é o solo que se dedica e se consagra na presença. Essa é a lição do solo bom. É dedicação e consagração na presença do Senhor. Que o Espírito de Deus te abençoe com esta palavra. Que o Senhor Jesus continue fortalecendo a tua fé e te renovando. E que esta parábola do semeador, aleluia, essa doutrina do Senhor, ela fique guardada no teu coração. Levante-se hoje, aleluia, faça uma aliança com Deus hoje. Eu quero saber quem está sendo honesto diante de Deus e que tem um coração bom. Aleluia, se você é honesto, tem um coração bom e vai dar fruto, eu quero que você seja honesto com você nesse momento que eu estou falando com você nesta palavra. Se Deus falou com você nessa doutrina da parábola do semeador, coloque no comentário para mim, aleluia, preciso de oração, porque quero renovar a minha aliança e o meu compromisso com Deus. E eu estaria ainda hoje, à meia-noite, igreja do Senhor, que eu estou em campanha, eu estaria apresentando a sua vida. Eu estou te apresentando, mas eu quero apresentar em cima da tua honestidade com Deus. Porque você vai produzir, você vai frutificar para a glória do Senhor Jesus. E o nome do Senhor será glorificado. Queridos,
Até a próxima segunda-feira, nossa doutrina. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe e te dê uma semana de prosperidade no espírito e na prosperidade material no teu lar, na tua casa, na tua família, que em tudo que colocar as tuas mãos, você seja muito próspero.